Fala, aprovados! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a aplicabilidade da sentença penal estrangeira no Brasil, extraterritorialidade penal e nós vamos falar também sobre o caso do Robinho, jogador de futebol que foi condenado dia 19 de janeiro de 2022 pelo crime de estupro, segundo o Tribunal de Justiça da Itália. Já sabe como funciona. Antes de assistir esse vídeo, dê uma curtida, deixe seu like, se inscreva no canal para você não perder acesso a nenhuma dica, a nenhuma aula e a nenhum conteúdo aqui disponibilizado para você. Também siga a gente no Instagram, @delta_thiago_paixão e dá uma olhada no nosso site, www.voceaprovado.com. Dia 19 de janeiro de 2022, Robinho e seu amigo Ricardo Falco foram condenados pela última instância da justiça italiana a 9 anos de prisão por violência sexual de grupo. Robinho é brasileiro nato, brasileiro nascido no Brasil e está em solo brasileiro. A pergunta, ele poderia ser extraditado para a Itália para o cumprimento da pena lá? E a resposta é não. O brasileiro nato nunca pode ser extraditado. Isso é confirmado pela Constituição Federal da República, que não permite a extradição de brasileiro nato. Isso se depreende da leitura do artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, sabemos, Robinho é brasileiro nato, então jamais será extraditado para a Itália. Mas ele pode cumprir a pena aqui no Brasil? Para isso, a gente tem que estudar um pouquinho sobre extraterritorialidade do direito penal. E isso é dar uma lida no artigo 7º do Código Penal. O artigo 7º diz assim: ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público. C. Contra a administração pública por quem está ao seu serviço. E D. Genocídio quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Inciso 2. Os crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiro, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, um agente é punido, segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então, nos casos do inciso 1, crimes contra a vida, a liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou fé pública da União, Estados-membros, município, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, ou contra a administração pública por quem está a seu serviço, ou nos crimes de genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, o agente será punido segundo a lei brasileira, mesmo que absolvido ou condenado no estrangeiro. Nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições: o agente entrar no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, e não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. E onde está Robinho nessa hipótese? Robinho é brasileiro, então preenche o artigo 7º, inciso 2, a linha B. Ele está nas condições do parágrafo 2º, que é estar no território nacional, entrou o agente no território nacional. Esse crime está incluído pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. O fato também é punível tanto no Brasil quanto lá na Itália. Inclusive, ele foi condenado lá na Itália, não foi absolvido, foi condenado no estrangeiro e não está extinta a punibilidade. Ele acabou de ser condenado. A punibilidade dele ainda está em voga. Então ele preenche as condições do parágrafo 2º. Logo, ele pode ser punido pela lei brasileira. Mas como eu falei para vocês,
Para ser punido pela lei brasileira, a sentença estrangeira ela deve ser homologada. E como isso é feito? Vamos olhar novamente para o Código Penal em seu artigo 9º, que fala assim: a sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologado no Brasil para obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis, e sujeitá-lo à medida de segurança. A homologação da sentença estrangeira é de competência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal. Então nós já vimos os requisitos do artigo 7º e que a possibilidade de homologação, segundo o artigo 9º do Código Penal, e o artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal, determina ser competência do Superior Tribunal de Justiça. Dito isso tudo, então nós vimos, seguindo os requisitos do artigo 7º, a possibilidade de Robinho ser punido no Brasil pela condenação de estupro na Itália. Para sua prova, você deve saber os requisitos que são exigidos, que estão lá no artigo 7º, lembrar também que a competência para homologação da sentença estrangeira é do STJ, e lembrar também que o brasileiro nato não pode ser extraditado, e as hipóteses de extradição para o naturalizado são de crimes comuns cometidos antes da naturalização ou de envolvimento em tráfico de drogas, conforme a Lei 11.343. Bom, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, então deixe seu like, se inscreve no nosso canal para você não perder acesso a nenhum conteúdo, dá uma seguida na gente também no Instagram, @deltatiagopaixão, e uma olhada no site www.voseraprovado.com.